Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando e pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós alcançarmos de Deus a graça e a força para continuar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia que se inicia, aonde, Senhor, vamos levantar, trabalhar, alimentar, vestir. Pedimos a Tua proteção e o Teu cuidado diário sobre nós. Que não falte o pão diário nas nossas mesas, que não falte, Senhor, a vestimenta diária para nós. Que possamos, Senhor Deus, prosperar durante este dia. Abençoe a vida daqueles que estão passando por dificuldades, estão nos hospitais, estão nas casas de repouso, estão, Senhor, nas casas de recuperação, que o Senhor possa ajudá-los neste momento. Pedimos, Senhor, que a Tua graça estenda-se sobre nós mais uma vez, nos fortalecendo, nos ensinando, nos aprimorando, nos levantando, nos sarando e nos erguendo. Nós, Senhor, somos dependentes de Ti. Sem Ti, ó Deus, nós não podemos fazer nada. Neste momento, nos ensina a Tua palavra, fale ao nosso coração, nos mostre, ó Deus, o caminho a seguir. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltou. Ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos mostra a igreja já se expandindo e tendo o poder do Espírito Santo já sendo manifestado, e eles com muito mais ousadia do que antes. Nós conseguimos ver uma diferença brutal do capítulo 2 para o 3, justamente porque o Espírito Santo os revestiu de poder. Lembra que ontem nós falamos da autoridade do Espírito Santo, que foi evidenciada no capítulo 2, com os dons, com o poder, com as novas línguas, e isto foi uma dinamite, um poder que eles tiveram, e eles se tornaram então diferentes a partir daqui, justamente porque o Espírito Santo dá esta ousadia para falar de Deus, para evangelizar, para anunciar as coisas do céu. É o Espírito Santo que dá esta ousadia.
No capítulo 1 e 2, nós vemos uma igreja recusa, esperando a promessa. Mas a partir do capítulo 3, nós já começamos a ver um posicionamento diferente, principalmente da liderança da igreja, que são os apóstolos. O capítulo 3, ele fala de oração, que Pedro e João estavam indo à oração. Às 3 horas da tarde, eles estavam a ir à oração. Então veja como que a igreja ela já vai tendo esta dinâmica de orar, de interceder e de pedir. O texto apresenta então o relato de uma cura, onde um homem que era coxo desde o ventre, ele recebe a cura. Diz o texto que ele pede uma esmola para Pedro e João, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse assim: olhe para nós. E quando ele olha, eles vão dizer: nós não temos prata e nós não temos ouro, mas olhe só, mas aquilo que nós temos, isto nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha como que Pedro e como que João, eles mostram este comportamento de autoridade. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós vamos passar para você. O que nós temos? Nós temos o Espírito, nós temos o poder, nós temos a graça, nós temos a unção, isso nós te damos. Então, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Eles começaram, a partir do capítulo 3, a usar o nome de Jesus. Esta expressão, em nome de Jesus, é muito utilizada e isto se segue até os dias de hoje. Quando oramos para um enfermo, quando oramos para uma libertação, quando oramos por alguma coisa, utilizamos em nome de Jesus. Cumprindo-se o que o Senhor Jesus, ele anunciou, que em meu nome vocês farão essas coisas, em meu nome. E a igreja aqui no capítulo 3 já começa a ter este senso de utilizar o nome de Jesus. Diz o texto sagrado que houve então aquele milagre. Pedro e João, então, eles louvam a Deus pelo ocorrido e aquele homem se coloca em pé. E este ato dele se colocar em pé faz com que as outras pessoas também louvem a Deus porque o conhecia. E aqui nós entendemos a evidência dos milagres, o porquê que Deus estava fazendo isto. Deus estava fazendo isto para confirmar que a graça dele estava sobre a igreja e a igreja tinha esta autoridade. Por isso, o Senhor Jesus disse certa vez que nós iríamos fazer estas obras e até obras maiores do que aquelas que ele fez. Não porque somos melhores, mas porque este é o tempo do Espírito Santo nos utilizar para este fim. Então, a partir do capítulo 3, nós temos uma igreja posicionada, uma igreja estável, uma igreja que ora, uma igreja que busca a palavra e uma igreja que está sendo um canal de bênção para a sociedade. Diante deste texto, nós vamos tirar algumas lições práticas aqui nesta manhã para as nossas vidas. A primeira lição que eu entendo aqui é esta unidade na oração. Pedro e João, eles vão orar. Como que eles vão orar? Eles vão orar sem dinheiro, sem prata e sem ouro. Pedro e João estão se importando com o relacionamento com Deus, com uma vida com Deus. E eles já não se questionam mais acerca do que vão ter e do que vão obter. Pedro e João,
faz esta referência de um comportamento a agradar a Deus, ainda que as circunstâncias estejam desfavoráveis. Por quê? Porque eles vão orar a Deus sem prata e sem ouro. Nós vemos o comportamento deles, a forma como eles estão indo a orar, a confiança que eles estão tendo em Deus. Isto mostra para nós com clareza que nós devemos agir desta forma. Logicamente que Pedro e João optaram por dedicar a sua vida completamente ao Senhor Jesus. E nós optamos por entregar as nossas vidas a Jesus, mas nós temos algumas contas, algumas prestações de contas a serem feitas, porque vivemos em um outro mundo em que é necessário o trabalho. Mas o que eu vejo aqui é a prioridade. A prioridade de Pedro e de João é orar. Enquanto eles não têm prata e ouro, eles vão ao templo à 9ª hora para justamente orar ao Senhor, porque a prioridade era esta busca, era esta entrega, era este ambiente de revelação. E nós devemos lembrar disto, que nós devemos estar neste ambiente de busca, neste ambiente de oração, neste ambiente onde estamos a nos desenvolver. Entende? É necessário nós nos atentar para a oração, nos atentar justamente para este propósito de servir a Deus. Não estou dizendo que nós devemos tirar a atenção das outras coisas, não, mas termos um senso do que é prioridade, do que é necessário, do que nós precisamos. Nós precisamos da prata e do ouro? Sim, nós precisamos para pagar as nossas coisas, para nós comermos, vestirmos, andarmos, etc. Mas a nossa prioridade deve estar em uma comunhão íntima com Deus. E graças a Deus que juntos aqui neste canal nós estamos priorizando a voz de Deus, estamos priorizando momentos de oração com o Pai. Esta é a primeira lição que nós encontramos. Pedro e João sem dinheiro, mas priorizando a oração. A segunda lição que nós encontramos neste texto é utilizar o nome de Jesus para abençoar outras pessoas, que é o caso onde eles falam: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isto nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Esta expressão de utilizar o nome de Jesus para as outras vidas, isto nos fala que somos um canal de bênção para aqueles que estão ao nosso lado. Nós podemos interceder por aqueles que estão ao nosso lado utilizando o nome de Jesus. Às vezes nós não vamos conseguir estender a mão física ou financeira para ajudar aquele que está do nosso lado, mas nós podemos utilizar o nome de Jesus para ser uma bênção para as outras pessoas. Aqui eu vejo esta expressão que mostra este comportamento de querer ser uma bênção para as outras pessoas, ser uma luz para as pessoas, ser uma ponte para as outras pessoas, ser um canal para as outras pessoas. É o que nós devemos então ser. E quando as pessoas virem até nós e nos pedirem, nos ajude. Se nós conseguirmos ajudar, é o nosso dever, mas se nós não conseguirmos, nós devemos abençoar estas pessoas em nome de Jesus e dizer: em nome de Jesus,
vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, você vai ser curado. Em nome de Jesus, vai haver libertação. Em nome de Jesus, vai haver a porta aberta. Em nome de Jesus, vai aparecer um trabalho melhor. Em nome de Jesus, você vai aprender e vai dar tudo certo na sua vida. Utilize o nome de Jesus para ser bênção para as outras pessoas. Não se canse em falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este nome tem poder. Esta expressão ela é eficaz. Esta expressão ela tem autoridade. Esta expressão ela tem poder. Porque o nome de Jesus, nós não estamos falando de um homem, mas nós estamos falando de um Deus soberano que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo dela, e que ao seu nome se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então utilizar este nome é utilizar o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Utilize o poder de Deus, o nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão ao seu lado. Abençoe os seus filhos. Abençoe a sua igreja. Abençoe o seu trabalho. Abençoe a sua família. Abençoe a sua esposa, o seu marido. Abençoe a sua cidade. Diga em nome de Jesus. Porque é poder. E a igreja aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 3, começam a ter este posicionamento de utilizar o nome de Jesus. A terceira e última lição que nós encontramos aqui neste texto é o momento em que eles se alegram. Diz o verso de número 8: E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E diz o texto, a partir do versículo 10, que aqueles que estavam a observar indagaram. E Pedro, ele vai então pregar a palavra de Deus mais uma vez, para mostrar que aquilo que aconteceu é uma evidência clara de Jesus Cristo. Mas a terceira lição que nós encontramos aqui é este momento de alegria deste homem que estava coxo, deste homem que tinha os seus tornozelos danificados, seus tornozelos doentes, a alegria dele. Ele fez uma festa, ele andou, ele saltou, ele pulou, louvando a Deus pelo que aconteceu com ele. Olha que coisa interessante é isto. Enquanto as outras pessoas estavam a questionar, este estava a glorificar a Deus. Primeiro, nem todo mundo vai sorrir com a sua vitória. Nem todo mundo vai sorrir com a sua vitória. Somente Pedro e João estavam alegres com ele. As demais pessoas dentro daquela sinagoga, dentro daquele templo, já não estavam satisfeitos com o que aconteceu. Então, nós entendemos que não é todo mundo que vai se alegrar por uma conquista, por uma bênção recebida, mas também existe isto, que nós vamos ter sempre um Pedro e um João que vão se alegrar conosco, e então é um momento de fazer festa, é um momento de se alegrar, é um momento de contentamento, é um momento de prazer. Por quê? Porque eu recebi a bênção, porque você recebeu a bênção, então nós nos alegramos juntos, ainda que muita gente não vai se alegrar, mas nós nos alegramos, nós pulamos, nós saltamos e louvamos a Deus. Porque a alegria do Senhor, como diz as Escrituras, ela é a nossa força. Nós, então, entendemos à luz desse texto, esses 3 princípios para as nossas vidas. Devemos priorizar o momento da oração, utilizar o nome de Jesus
e também se alegrar. Se alegrar pela bênção recebida ou se alegrar por alguém ter recebido a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te agradecemos pela tua palavra, pedimos o teu cuidado, pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, pedimos que o Senhor esteja conosco, pedimos que o Senhor nos ensine, pedimos que o Senhor nos ajude a entender mais e mais da tua palavra. Venha, Senhor, e seja conosco neste dia, nos dê vitória, nos ajude, Senhor, no trânsito, nos ajude, Senhor, a trabalhar, abençoe aqueles que estão na cidade, no campo, que o Senhor, ó Deus, possa estar com cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos por tudo, amém. Que você tenha um dia abençoado e até o próximo vídeo, querendo Deus.